Imagine a linha do tempo da humanidade rasgada por uma única vida. Um caminho que começou em um recanto esquecido da Galileia e se espalhou por vilas, colinas e desertos, cruzando mares e tocando almas, para enfim morrer numa cruz e ressurgir entre os mortos. Mas essa jornada não se iniciou em palácios nem em templos. Começou em Nazaré, uma vila ignorada por mapas, onde a poeira se misturava ao silêncio de vidas que o mundo considerava descartáveis. Ali, uma jovem chamada Maria teve sua rotina despedaçada por um encontro sobrenatural. Um emissário do céu rompeu o véu da realidade e revelou algo impensável. Ela daria à luz um filho, e esse filho seria chamado Jesus. Mas Maria não era rainha, nem sequer esposa. Uma gravidez fora do casamento, naquela sociedade, era mais que escândalo, era sentença. Mesmo assim, ela aceitou o impossível, não com arrogância, mas com coragem. Que aconteça comigo conforme a vontade do Senhor. E assim, um novo mapa começava a ser traçado não feito por homens, mas desenhado pela eternidade. José, seu noivo, inicialmente pensa em abandoná-la, mas é visitado por um anjo em sonho que o tranquiliza e o incentiva a assumir sua missão como pai terreno. O destino seguinte foi Belém, a cidade de Davi. Um decreto de Roma exigiu que todos voltassem às cidades de seus antepassados para um censo. José, noivo de Maria, a levou consigo grávida, frágil, cansada por cerca de 130 quilômetros, atravessando trilhas áridas e vales perigosos. Ao chegar, não havia onde se abrigar. Entre as sombras de um estábulo, rodeada por animais e pelo fedor de feno úmido, nasceu o Salvador. Mas em Jerusalém, a capital religiosa e política, o mal também se movia. O rei Herodes, paranoico e cruel, foi alertado por homens vindos do Oriente de que um novo rei havia nascido. Seu medo se transformou em sangue. Ele ordenou o assassinato de todas as crianças com menos de 2 anos nas redondezas de Belém. A matança, conhecida como o Massacre dos Inocentes, cobriu de luto o solo onde a esperança havia nascido. Deus, no entanto, agiu rápido. Em sonho, José foi avisado: fuja. Assim, a Sagrada Família escapou para o Egito, uma terra marcada por memórias de escravidão, mas que agora se tornava abrigo. A travessia era longa, exaustiva e arriscada. Mas ali, longe dos olhos de Herodes, o menino cresceu por um tempo. Isso também cumpria uma antiga profecia: do Egito chamei meu filho. Cada local, cada fuga, cada passo, não era acaso, era o cumprimento de um plano milenar. Muitos estudiosos sugerem que Jesus já havia aparecido antes, nos dias antigos, como o anjo do Senhor, descrito no Antigo Testamento, manifestações pré-encarnadas, conhecidas como cristofanias. Ou seja, ele já havia caminhado entre os homens antes que o mundo o reconhecesse. Após a morte de Herodes, um novo aviso em sonho guiou a família de volta. O caminho de volta ao norte, até Nazaré, era longo, mais de 400 quilômetros a pé. De novo naquela vila empoeirada, longe dos fariseus e da opulência do templo, Jesus cresceu. Anos de silêncio bíblico se seguiram. Presume-se que ajudava na carpintaria, lia as escrituras, observava o mundo com olhos atentos. Ele ouvia as angústias das viúvas, via o sofrimento dos enfermos, sentia o peso da injustiça. Mas sua hora ainda não havia chegado. Anualmente, a família viajava para Jerusalém durante a festa da Páscoa. E foi em uma dessas visitas que, aos 12 anos, Jesus desapareceu. Foi encontrado dias depois no templo, entre os mestres, discutindo as escrituras com sabedoria e autoridade. Quando Maria o repreendeu, ele respondeu: Não sabia que eu devo tratar dos assuntos do meu pai? Um vislumbre de quem ele era de fato. Depois disso, a Bíblia se cala sobre a juventude de Cristo, um silêncio que esconde preparação. Ele não surgiu repentinamente. Ele se formava, aguardava, até que aos 30 anos o tempo se cumpriu. Ele deixou Nazaré e seguiu para o Rio Jordão, onde um homem selvagem, coberto de peles e com voz profética, batizava multidões. João Batista o reconheceu de imediato. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus pediu para ser batizado. João hesitou como poderia ele, pecador, mergulhar nas águas o próprio santo, mas Jesus insistiu. Ao sair das águas, os céus se abriram. Uma voz ecoou: Este é meu filho amado,
em que me comprazo. E assim, naquele ponto no mapa entre areia e água, o ministério do Salvador foi iniciado oficialmente. Mas antes de pregar, antes de curar, ele foi lançado ao isolamento. Empurrado pelo Espírito, ele entrou no deserto da Judéia, uma terra vazia e hostil. Por 40 dias e noites ele jejuou. Nenhum pão, nenhuma gota d'água. Só o silêncio esmagador e o peso da missão. Quando sua força física estava exaurida, o inimigo apareceu. Não com chifres, mas com promessas sedutoras. Transforma pedras em pão. Lança-te do templo. Adora-me, e o mundo será teu. Atalhos, facilidades, glória sem dor. Mas Jesus recusou. Cada tentação, ele esmagava com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao fim, Satanás recuou, e anjos desceram para fortalecer. E então, a jornada geográfica e espiritual começaria para valer. O mapa de sua missão se desenrolava, e o próximo destino aguardava: Caná da Galileia. Após vencer o deserto, Jesus se dirigiu a Caná da Galileia, onde participou de um casamento. Não era uma cerimônia luxuosa. O vinho acabou cedo. Era um símbolo de vergonha para os noivos. Mas ali, no anonimato de uma festa comum, Jesus realizou seu primeiro milagre. Transformou água em vinho. Uma prévia do que faria em todo lugar por onde passasse. Transformar o ordinário em extraordinário. De Caná, ele voltou a Nazaré. Mas não por muito tempo. A rejeição foi imediata. Pode algo bom vir de Nazaré? Diziam. Então ele seguiu para Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. Essa vila de pescadores se tornaria sua base. Foi ali que chamou seus primeiros discípulos: Pedro, André, Tiago e João. Cafarnaum presenciou curas, expulsão de demônios, ensinamentos e confrontos com os fariseus. O mapa se expandia. Os ventos começavam a soprar forte. De Cafarnaum, Jesus seguiu por várias cidades. Betsaida, onde multiplicou pães e peixes. Genesare, onde acalmou tempestades. E Naim, onde ressuscitou um jovem. Mas o ponto mais polêmico da jornada veio quando decidiu passar por Samaria. Os judeus evitavam essa rota. Mas Jesus, não. Sentou-se à beira de um poço e conversou com uma mulher samaritana. Revelou-se a ela como o Messias. Um novo eixo havia sido girado. O evangelho começava a ultrapassar as fronteiras de Israel. Dali, retornou a Galileia e visitou Magdala, lar de Maria Madalena, uma mulher possuída por 7 demônios. Jesus a libertou. Ela se tornaria uma de suas seguidoras mais fiéis. A mensagem de liberdade começava a contagiar mulheres, pescadores, doentes e excluídos. O mapa de Jesus não seguia rotas lógicas. Ele não buscava aplausos, mas almas. Seguiu então para Tiro e Sidom, territórios gentios. Uma mulher cananeia implorou pela cura da filha. Jesus a ouviu e atendeu. Era a confirmação. A salvação não era só para Israel. Daí foi para Decápolis, região dominada por cultura grega. Lá libertou um homem dominado por uma legião de demônios. Os porcos se lançaram no mar. A notícia correu. A multidão, assustada, pediu que ele fosse embora. Mas o mapa estava longe de acabar. De Decápolis, atravessou o mar da Galileia andando sobre as águas. Os discípulos, aterrorizados, o viram se aproximar. Pedro tentou imitá-lo e afundou. Jesus o resgatou. Era mais que um milagre, era uma lição sobre fé e medo. De volta à margem, a multidão queria coroá-lo, mas ele recusou. Seu trono não era de ouro, mas de madeira e espinhos. A fama de Jesus crescia, assim como a tensão. Seus passos o levaram de volta para Jerusalém, mas não como peregrino comum. Dessa vez, ele entrou no templo e viu cambistas explorando a fé alheia. Com fúria santa, virou as mesas, expulsou os comerciantes e declarou: "Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões." A capital espiritual de Israel havia se tornado um mercado de exploração. Após esse ato,
deixou Jerusalém e voltou para Galiléia por uma rota incomum, passando por Samaria novamente. O mapa que ele traçava não obedecia aos limites do ódio histórico. Em cada passo derrubava muros invisíveis. Ele não apenas desafiava reis e sacerdotes, desafiava tradições enraizadas no preconceito. Foi nesse período que se retirou para uma região distante, Cesareia de Filipe, no extremo norte de Israel. Ali, em um território pagão, longe dos fariseus e da multidão, fez uma pergunta aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus confirmou, mas então fez algo inesperado. Revelou que seria rejeitado, sofreria, morreria e ressuscitaria. O tom da jornada mudava. A cruz já se projetava no horizonte. Ele desceu com seus discípulos para o Monte da Transfiguração. Acredita-se que o local seja o Monte Tabor. Ali, diante de Pedro, Tiago e João, seu corpo foi envolto em luz. Moisés e Elias apareceram ao seu lado. Uma nuvem os cobriu e a voz celestial ecoou novamente: Este é meu filho amado. A ele ouve. Era o anúncio silencioso de que o plano divino se acelerava. De volta ao vale, Jesus continuou viajando. Passou por Jericó, onde curou um cego chamado Bartimeu. Encontrou também Zaqueu, um cobrador de impostos rejeitado por todos. Subiu em uma árvore para vê-lo. Jesus o viu e disse: Zaqueu, desce. Hoje me convém entrar na sua casa. Cada cidade, cada encontro, cada milagre desenhava um novo eixo no mapa da redenção. O mundo estava prestes a mudar. E o epicentro seria Jerusalém. Chegamos ao ápice. A linha reta rumo à cruz foi iniciada. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, sendo aclamado pela multidão com ramos e gritos de Hosana. Mas ele chorou, não de alegria, mas de tristeza. Sabia que aqueles mesmos lábios gritando salva-nos, gritariam crucifica-o em poucos dias. Durante essa última semana, chamada hoje de Semana Santa, visitou diariamente o templo, ensinou, confrontou líderes religiosos, falou sobre o fim dos tempos e previu sua morte. Em Betânia, jantou com Lázaro, Maria e Marta. Uma mulher ungiu seus pés com um perfume caríssimo, um gesto de adoração e preparação para o sepultamento. Na noite de quinta-feira, celebrou a última ceia com os discípulos, provavelmente em um cenáculo em Jerusalém. Partiu o pão, distribuiu o vinho e declarou: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Judas já havia selado o pacto da traição. Jesus sabia, e mesmo assim lavou os pés dele. Após a ceia, saíram rumo ao Monte das Oliveiras, e em um jardim chamado Getsemane, Jesus se isolou para orar. Suou sangue. Suas palavras foram de partir o universo. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Então, Judas chegou, acompanhado de soldados. Com um beijo, entregou o mestre. Foi levado à força até o sinédrio. Julgado durante a noite, espancado, ridicularizado, acusado de blasfêmia. Como não podiam matar, o entregaram-no a Pilatos, governador romano. Este, sem encontrar culpa, tentou livrá-lo, mas a multidão manipulada gritou: Crucifica-o! Pilatos lavou as mãos. O sangue foi derramado. Jesus foi entregue aos soldados. Em um pátio, foi açoitado com violência. A carne dilacerada, os ossos expostos. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Vestiram-no com um manto púrpura e zombaram dele. Salve, Rei dos Judeus! Ele não respondeu, apenas carregava o peso de todos os pecados. Carregando sua cruz, foi levado até o Gólgota, o lugar da caveira, fora dos muros de Jerusalém. Ali o pregaram. Pregos transpassaram suas mãos e pés. No alto da cruz, ao lado de 2 criminosos, foi pendurado aquele que nunca cometeu erro algum. A terra escureceu. O céu silenciou.
As pessoas esperavam um milagre, mas o verdadeiro milagre era o sacrifício. Uma das últimas frases de Jesus ecoou como trovão espiritual. Está consumado. E ele entregou o seu espírito. Naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Terremoto. Tumbas se abriram. A morte foi abalada por dentro. O corpo de Jesus foi entregue a José de Arimateia, que o sepultou em um túmulo escavado na rocha, em um jardim próximo. O mundo parecia ter perdido. O mapa parecia terminado, mas o terceiro dia estava por vir. Na manhã do terceiro dia, Maria Madalena foi ao túmulo. A pedra havia sido removida. Um anjo disse: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. A morte havia sido vencida." Jesus apareceu a Maria, depois aos discípulos, depois a outros 500. Em Emaús, 2 homens caminhavam tristes. Um estranho os acompanhou. Falava com sabedoria. Ao partirem o pão, o reconheceram. Era Jesus. E ele desapareceu. No mar da Galileia, Pedro voltou a pescar. Jesus apareceu na praia. Um novo milagre de peixes. Uma nova conversa. Um novo chamado. A missão não havia acabado. 40 dias depois, no Monte das Oliveiras, Jesus ascendeu aos céus. Mas antes prometeu: "Estarei com vocês até o fim dos tempos." Anos depois, em Damasco, perseguidor chamado Saulo caiu ao chão ao ver uma luz. "Saulo, por que me persegues?" Era Jesus. Saulo se tornaria Paulo, o apóstolo dos gentios. Mais tarde, em Patmos, uma ilha-prisão, o apóstolo João teve uma visão gloriosa de Cristo. Ali nasceu o Apocalipse. Jesus andou cerca de 5 quilômetros em sua vida. Passou por 40 cidades e vilas. Caminhou, chorou, sangrou. Mas sua trilha não termina em um túmulo. Ela continua hoje, em cada coração que o segue. O mapa ainda se desenha. A jornada de Jesus não foi apenas histórica. Foi pessoal. Em cada cidade, um ato de compaixão. Em cada monte, uma lição eterna. Em cada estrada, um convite à redenção. Ele caminhou não apenas para mudar o mundo, mas para alcançar você. Não há distância que ele não percorra para encontrar os que se perderam. O mapa que ele deixou não é feito de estradas. É feito de sangue, graça e perdão. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. E se quiser mergulhar, saber como foi o momento de Jesus até a crucificação, clique no card acima. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.